Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre cadeias de Markov. E aí a gente já entra num novo módulo, que é a segunda parte da nossa disciplina, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos em cadeias de Markov, antes de falar propriamente sobre o conceito, é preciso a gente esclarecer alguns outros conceitos que estão por trás das cadeias de Markov, tá? Então, primeira coisa, algumas decisões que a gente toma precisam levar em consideração a incerteza em relação a eventos futuros. Quando a gente fala em incerteza em relação a eventos futuros, nós estamos falando sobre nós aí estamos tratando com probabilidades. E aí, quando a gente trabalha com probabilidades, eu estou falando de modelos probabilísticos para processos que evoluem ao longo do tempo de forma probabilística, tá? Então, ao longo do tempo, esse processo ele vai acontecer de forma probabilística, tá? E aí, esses processos que evoluem de forma probabilística são chamados de processos estocásticos, tá? Então, primeira coisa, as cadeias de Markov, elas têm uma propriedade especial de que as probabilidades que envolvem como processo que envolvem o processo, ela evolui no futuro, dependem apenas do estado atual do processo, tá? Então, a gente diz que uma cadeia de Markov é um processo estocástico que é como se ele não tivesse memória, tá? Então, ele não tem memória. Para eu analisar eventos futuros e que eu ainda não tenho certeza, eu vou trabalhar com probabilidades, o que vai interessar para mim? Apenas o estado atual. Então, como ele não tem memória, significa que eventos passados não importam para estimar essas probabilidades, tá? Então, eles são independentes de eventos no passado. Então, muitos processos, eles se encaixam nessa descrição, de modo que as cadeias de Markov, elas têm um tipo de modelo probabilístico especialmente importante, tá? Então, aí a gente serve para fazer previsões em relação ao futuro para vários tipos de processos. E aí, quando nós falamos sobre cadeia de Markov, a gente tem que entender o que são processos estocásticos, e aí, como eu falei no slide anterior, e esses processos estocásticos, eles são de interesse porque eles vão descrever o comportamento de um sistema que opera ao longo de algum período. Então, ele vai me dizer como que um sistema se comporta em um determinado período de tempo, tá? Esse período T aqui de tempo, ok? E qual seria a estrutura de um processo estocástico, tá? Então, o estado atual do sistema, ele pode cair em qualquer uma das M mais uma categorias mutuamente exclusivas denominadas estados. Então, quando eu estou fazendo análise de um processo que evolui ao longo do tempo, eu vou olhar primeiro o estado atual e para poder analisar esse evento futuro, tá? E aí, para eu analisar, para eu fazer essa análise, né, eu tenho várias categorias que são mutuamente exclusivas, denominadas estados. Então, eu tenho o estado atual e eu quero saber qual vai ser o estado futuro. Quando eu digo estado futuro, estado atual, por exemplo, se eu falo que hoje fez calor e choveu em Campo Grande, tá? Eu quero saber qual é a probabilidade de que amanhã chova e faça calor em Campo Grande, dado que hoje choveu e fez calor, tá? Então, esse é o estado futuro. O estado futuro vai ser o estado de que amanhã vai chover e fazer calor, tá bom? Então, para facilitar a notação, esses estados são identificados como 0, 1, M. E aí, a variável aleatória xt, ela vai representar o quê? O estado do sistema no instante t, de modo que os seus únicos valores possíveis sejam 0, 1 e M. Então, quando eu digo estados, eu posso dizer que, quando eu estou analisando o clima, 0 significa calor, 1 significa chuva, tá? Então, são esses os estados. E aí, o sistema é observado em pontos determinados do tempo, identificados por 0, 1 e 2, tá? Então, quando eu digo
tempo T aqui igual a 2, pode ser uma análise, né, em dias, horas, semanas, ok? Meses, anos, enfim. Então, portanto, o processo estocástico xt igual a x0, 1, enfim, fornece uma representação matemática de como o estado do sistema físico evolui ao longo do tempo. E aí, esse tempo vai depender do tipo de análise que eu estou fazendo e como que eu vou definir esse tempo, tá? E esse tipo de processo ele é conhecido como um processo estocástico em tempo discreto com espaço de estado finito. Tá? Então, eu vou determinar aqui um estado finito. Por exemplo, eu vou analisar durante, sei lá, 10 semanas, enfim. Tá? Esse é um estado finito de tempo. Bom, e aí, pessoal, a gente tem um exemplo do clima para poder ilustrar um pouquinho para vocês as cadeias de Markov, tá? Então, a gente tem aí, o tempo na cidade de Centerville, ele pode mudar de maneira bastante rápida de um dia para o outro. Entretanto, as chances de se ter tempo seco, sem chuvas amanhã, são ligeiramente maiores caso esteja seco hoje do que se chover hoje. Particularmente, a probabilidade de termos tempo seco amanhã é de 0,8 caso hoje esteja seco. Porém, é de apenas 0,6 caso chova hoje. E aí essas probabilidades não mudam caso as informações sobre o tempo antes de hoje, ou seja, ontem, também forem levadas em consideração. Então, essas probabilidades elas vão levar apenas em consideração hoje, o clima hoje, tá? E vamos entender melhor aqui. Então, quais são os dois estados possíveis que eu tenho? Então, eu tenho um estado que é chuva e eu tenho um estado que é o tempo seco, tá? E aí eu posso atribuir um valor para esse estado. Então, vamos supor que tempo seco é o estado 0 e chuva é o estado 1. E aí eu posso montar, e a gente vai ver isso mais para frente, uma matriz de transição de probabilidades, que eu vou chamar ela de T, tá? Então, a minha matriz vai me dizer o seguinte, ela vai dizer que eu tenho dois estados possíveis. Eu tenho o estado 0, que é o clima seco, e eu tenho o estado 1, que é o tempo chuvoso, isso hoje. Ou seja, aqui eu vou ter o meu estado atual. E aqui eu vou ter 0 e 1, que é o meu estado futuro. No meu problema aí das probabilidades, essa análise vai ser para amanhã. Então, ele diz pra gente que a probabilidade da gente ter tempo seco amanhã é de 0,8, caso hoje esteja seco. Então, o estado seco é o 0, então eu vou do 0 para o 0. E essa probabilidade de que amanhã esteja seco, dado que hoje está seco, é de 0,8. E aí, se hoje estiver seco e amanhã chover, digo ao contrário, essa probabilidade vai ser de 0,6 caso chova hoje. Então, chuva é 1. Então, a probabilidade de que amanhã esteja seco, dado que hoje choveu, ela é 0,6, tá? E aí, essas probabilidades, deixa eu só apagar aqui. Essas probabilidades, elas são complementares. Isso significa que o somatório dessas linhas da minha matriz tem que ser sempre igual a 1. Então, se aqui a probabilidade é 0,8, aqui vai ser 0,2. E embaixo, aqui também tem que somar 1. Essa probabilidade vai ser de 0,4, tá? Então, a probabilidade de que... Vou apagar aqui. Ó, a probabilidade de que amanhã o tempo esteja seco, dado que hoje... a probabilidade de que amanhã tenha chuva, dado que hoje está seco, é 0,2. A probabilidade de que amanhã tenha chuva, dado que hoje choveu, é 0,4, ok? A evolução do tempo, dia a dia, em Centerville, ele é um processo estocástico, tá? Então, começando em dado dia inicial, chamado aqui de 0. Então, sei lá, pode ser por aí de algum mês, tá? O tempo, ele é observado em cada dia T
para t igual a 0, 1, 2, enfim, m. O estado do sistema no dia t, ele pode ser, então eu tenho duas possibilidades, o estado 0, que é o dia t é seco, e o estado 1, dia t com chuva. Tá? Então, portanto, para t igual a 0, 1, 2, a variável aleatória xt assume os seguintes valores. Então, essa variável, que vai representar os meus estados, ela vai ser igual a 0 se o dia t estiver seco e 1 se no dia t estiver chovendo, que foi o que eu mostrei para vocês na matriz anterior. Tá? Então, esse processo estocástico de como o tempo evolui na cidade de Centerville, ele vai me mostrar. Eu posso fazer uma análise aí da evolução do clima nessa cidade, tá? Então, eu posso fazer uma análise da evolução do clima a partir da probabilidade que eu tenho para o clima hoje, e aí eu posso analisar datas futuras. E aí nós temos outro exemplo que nós vamos trabalhar aqui nesse conteúdo de cadeias de Markov, que é o exemplo dos estoques, tá? Então, a loja de câmeras de Dave apresenta o seguinte problema de estoque. Então, a loja, ela estoca determinado modelo de câmera que pode ser encomendado semanalmente. Então, aqui o meu T, aqui eu estou trabalhando com semanas, no exemplo do clima, trabalhando com dias, tá? Então, façamos que D1, D2, etc. representem a demanda por essa câmera, tá? Então, o número de unidades que seriam vendidas caso o estoque não estivesse esgotado durante a primeira semana, a segunda semana e assim sucessivamente, de modo que a variável aleatória dt, o meu t aqui no caso, seja igual a 1, 2, então aqui o t vai ser primeira semana, final da segunda semana e assim sucessivamente, tá? Então, dt vai ser o número de câmeras que seriam vendidas na semana t, caso o estoque não estivesse esgotado. E aí, esse número, isso é muito importante frisar, ele inclui vendas perdidas quando o estoque estiver esgotado. Além disso, eu vou supor que dt são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas como uma distribuição de Poisson com a média igual a 1. Tá? Então, essas variáveis, né, essa demanda, tá? Ela vai ser uma variável aleatória independente e ela tem uma distribuição probabilística e a característica dela é que ela tem uma distribuição de Poisson. Aí a gente tem que lembrar a fórmula da distribuição de Poisson, tá? Façamos que x0 represente o número de câmeras disponíveis no princípio, então na semana 0. x1, número de câmeras disponíveis no final da semana 1, x2 é o número de câmeras disponíveis no final da semana 2 e assim sucessivamente, tá? Então, xt vai ser o número de câmeras disponíveis no final da semana t. Então, se eu tiver x0 igual a 3, significa que na semana 1 eu vou ter 3 câmeras disponíveis, tá? Então, meu xt é igual a x0, x1, x2, etc. Isso aí vai ser um processo estocástico no qual a variável aleatória xt ela vai representar o estado do sistema num instante t. Isso é, então eu vou ter um estado no instante t que vai ser igual ao número de câmeras disponíveis que eu vou ter no final da semana t. E aí, como dono da loja, Dave gostaria de saber mais sobre como o estado desse processo evolui ao longo do tempo, tá? Então, o que ele faz? Sempre no final de cada semana, que vai ser no sábado à noite, a loja ela vai fazer um pedido que vai ser entregue a tempo, quando na próxima abertura da loja, na segunda-feira. Qual que é a política de encomendas, tá? Então, se o meu xt for igual a 0, significa que eu tenho 0 câmeras em estoque, eu vou o pedido, o Dave vai encomendar 3 câmeras. Se o meu xt for maior do que 0, ele não encomenda nenhuma câmera. Então, se ele tiver alguma câmera em estoque, ele não vai pedir nenhuma, tá? Então, o nível de estoque, ele vai flutuar entre o mínimo, que é 0 câmeras, e o máximo de 3 câmeras, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho quais são os estados possíveis do sistema no instante t, que é o final da semana. Então, eu vou ter 3 estados possíveis, que vai ser 0, 1, 2 ou 3 câmeras disponíveis no meu estoque.
E aí, já que cada variável aleatória xt vai ser igual, eu tenho t igual a 0, 1 e 2, etc., representa o estado do sistema no final da semana t. Seus únicos valores possíveis são 0, 1, 2 ou 3, tá? Então, meus estados possíveis são 0, 1, 2 ou 3. Esses estados vão representar a quantidade de câmeras que eu vou ter em estoque no final da semana t. Tá? Então, as variáveis aleatórias xt, elas são dependentes e elas podem ser representadas pela expressão. Então, xt mais 1, tá? E aí é um período à frente, no final na próxima semana, ele vai variar entre o máximo, que vai ser de 3, aqui 3 câmeras, né, que eu vou ter no meu estoque inicialmente, menos a demanda que eu vou ter no final daquela semana. E aí, nesse caso aqui, se o meu xt for igual a 0. Tá? Se o meu xt ele for maior ou igual a 1, então eu vou ter o máximo aí de xt. Esse xt aqui vai ser a quantidade que eu vou ter disponível no estoque no instante t. Então, a quantidade disponível de câmeras, quantidade disponível, menos a demanda que eu tive naquela semana, ok?